Ei, gente, quarta-feira. Hoje nós vamos conversar sobre o caos provocado pela pandemia. Hoje é o dia da terapia de grupo, da quarta-feira. Deixa eu só fechar aqui um negocinho, gente. Hoje é o dia de terapia de grupo da quarta-feira, porque teve segunda, terça e quarta. Hoje é quarta, dos aspirantes em psicanálise que começaram na turma de novembro. Esse grupo de terapia começou em maio, porque quando você vem fazer a formação em psicanálise ela é um percurso analítico e você se constitui através do tripé analítico. Então você vem e entra, a formação, o percurso analítico dura no mínimo 40 meses, você entra. E quando você está no 6º mês, começa o grupo de terapia, porque não existe psicanalista sem estar em análise. A psicanálise se constitui através do tripé analítico. E, assim, a busca por psicanálise cresceu muito em função, a busca do profissional da psicanálise, a busca da formação em psicanálise, cresceu muito em função da pandemia. Estamos há 1 ano e 4 meses, começou no dia 11 de março de 2020. Ela tem diminuído, assim, o risco grave, porque hoje a gente está sendo imunizado, mas em contrapartida, aumentou 50% o número de pessoas que estão aqui dentro do DSM, com transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade ele tem várias subdivisões. Não existe só a ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem as fobias específicas, por exemplo, claustrofobia, medo de lugar fechado, microfobia, medo de micróbios, medo de animais, medo de fogo, medo de altura. São vários tipos de fobias específicas. Nós temos a fobia social, que é medo de estar em contato com pessoas. Nós temos a agorafobia, medo de lugares abertos. A agora vem de praça. Nós temos a síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Por que síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Todas as vezes que a gente fala síndrome, a gente está querendo dizer que são sinais e são sintomas. Sintomas é aquele que você vê, você não pega. Sinais é o que você vê. Então, quando você tem um conjunto de sinais e sintomas, é um saber da psicopatologia, da psiquiatria. Não é um saber da psicanálise. Mas a gente pode fazer essa ponte entre a psicanálise e a psiquiatria e a psicanálise. Então, metade da população está vivendo ansiedade noturna ou insônia, metade da população está vivendo o transtorno do estresse pós-traumático. Muitas pessoas não estão sabendo lidar com as perdas, seja perdas financeiras, sejam perdas de pessoas, sejam perdas de status, seja perda da paz de você. Até 11 de março de 2020, as pessoas imaginavam que elas tinham controle sobre a vida dela. Mas que perfil é esse? Que perfil é esse de metade da população que está vivendo um transtorno de ansiedade? Mas vocês entenderam que são vários tipos de transtorno de ansiedade. Temos o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade, é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que primeiro entender o perfil de cada pessoa. Cada pessoa que venha desenvolver um transtorno de ansiedade, ela tinha um perfil prévio que faz com que ela não saiba lidar com esse estresse que a gente está vivendo. A gente está vivendo um estresse agudo, um estresse de esgotamento, um estresse, aquele estresse da curva do Hans-Sayles, aquela tabela do Hans-Sayles, a gente tem a tabela do nível de estresse. E aí eu separei um material para ler com vocês sobre a diferença entre a ansiedade normal, porque existe uma ansiedade que é normal, é uma ansiedade que você tem que desenvolver, porque, por exemplo, quando você vai atravessar a rua, você não vai atravessar sem olhar para o lado, você atravessa olhando para o lado para ver se vem carro. Quando você vai de noite, tá num semáforo, aí aparece 2 motoqueiros, cada um para do seu lado, é óbvio que você vai tentar. Eles estão latindo. O que foi, gente? O que foi, gente? O que foi, gente? Chegaram da creche hoje cedo. Hoje eles passaram o dia na creche, eles chegaram. Então, existe
dois tipos de existe a ansiedade normal e a ansiedade que é essa que está sendo patológica. Lógica é lógico, é conhecimento, patos é sofrimento. Então, é o estudo do sofrimento humano através da ansiedade. Aí eu fiz um textozinho aqui, vou ler com vocês, porque ó, o pessoal tá chegando aqui, hoje é o dia de terapia das quartas-feiras, que acontece uma vez por mês com os aspirantes em psicanálise. Como a minha equipe está ali recebendo eles, eu tenho até 19h30 para fazer essa live com vocês. Preocupações, dúvidas e medos são uma parte normal da nossa vida. É natural ficarmos ansiosos sobre o nosso próximo teste, sobre uma entrevista de emprego, sobre uma apresentação de trabalho, sobre algo inesperado. Todos nós nos preocupamos de alguma forma, em algum ponto, sobre algo na nossa vida. No entanto, a preocupação sentida por pessoas que sofrem previamente na sua personalidade, quando elas enfrentam isso que a gente está enfrentando hoje, elas não conseguem dar conta. Aí, muitas pessoas ficam raivosas, muitas pessoas têm total falta de vontade até de levantar da cama, e não é depressão, isso é ansiedade. Pode ter a comorbidade de estar associada à depressão, mas eu estou falando especificamente da ansiedade. No entanto, a preocupação sentida pelas pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade está claramente fora da proporção em relação à probabilidade de algo que é real e algo que é temido. Ansiedade vem com a preocupação onde ela é excessiva, intrusiva, persistente e debilitante. Então grava essas 4 palavras. No TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, o que mais tem é pensamento intrusivo, o que mais tem pensamento que entra sem você ter domínio. Você já imagina a catástrofe. Se você, por exemplo, bateu um carro e foi sério, aí você está dirigindo, de repente nem tem perigo, mas aquele pensamento intrusivo vem e entra dentro de você. Então guarda essas 4 palavras. Para você caracterizar que você está tendo um transtorno de ansiedade, tem que ter os 4. Ela tem que ser excessiva, ela tem que ser intrusiva, ela tem que te debilitar e ela tem que ser persistente. O assunto sobre os quais a preocupação de pessoas foca em incluir, aí a ansiedade ela tem muito a ver com você estar pensando na sua saúde, nas suas finanças, na sua responsabilidade sobre as questões da vida, sobre o seu trabalho, sobre a segurança dos seus filhos ou até mesmo compromissos do seu dia a dia. Então é evidentemente que a gente está vivendo algo que nós nunca vivemos, a nossa geração nunca viveu. Mas antes de você achar que é normal, já que metade praticamente da população está vivendo algum tipo de estresse, nesse período, a gente não tem que correr para o remédio. Eu sou radicalmente contra o remédio, porque como a genética nossa é muito pouco, a gente traz muito pouco na genética e o remédio não resolve, o remédio não muda o comportamento. O remédio, ele te dá uma passividade para você não ter o pensamento intrusivo. Mas antes de você correr para o remédio, é muito melhor você correr para análise, para você tentar descobrir qual é o perfil da sua personalidade que faz com que você esteja vivendo esse nível de ansiedade acima da média. Alguns sinais e sintomas que as pessoas que estão desenvolvendo o transtorno de ansiedade, eu peguei vários sinais e sintomas aqui do DSM. Eu peguei para clarear vocês, porque toda vez que a gente fala transtorno, a gente está caracterizando que é algo que a medicina psiquiátrica vai chegar. Só que ela chega medicando. O médico psiquiatra, ele vai chegar medicando. Volta lá numa live que eu fiz aqui no IGTV do Instagram, eu e a doutora Leila, eu fiz no final do ano passado, e nós falamos do perigo dos remédios tarjas preta, que são viciantes. Então, todos os benzodiazepínicos, eles são viciantes. Todos os clonazepam, diazepam, todos os PANs da vida são viciantes. E é tão sério que você pode estar desenvolvendo um vício de drogas lícitas que vende em farmácia, e você acha porque vende em farmácia, porque você paga imposto, ela não vai te viciar. Então, assiste essa live que eu fiz com a doutora Leila Miguel. Doutora Leila Miguel é minha parceira da neurociência. Ano que vem vai ter a pós pelo MEC,
a pós em neurociência pelo MEC, neurociência aplicada à psique humana, mas você tem que voltar. Eu fiz essa live em dezembro de 2020, não tá postada no canal de YouTube não, só tá postada aqui no Instagram. Aí vai voltando os vídeos no IGTV e você chega. Sinais e sintomas de transtorno de ansiedade. Preocupações constantes correndo na sua cabeça. Segundo, sente-se como a sua ansiedade fosse incontrolável. Não há nada que você possa fazer para parar de se preocupar com ela. Pensamentos intrusivos sobre coisas que fazem você se sentir ansioso e com isso você tenta evitar pensar nela, mas não consegue deixar de pensar. Você já mandou essa live de hoje para quantas pessoas? Você está continuando egoísta, você só quer para você não compartilha essa live com ninguém. E quantas pessoas estão ansiosas e quantas pessoas, às vezes, nem sabem que elas estão nesse 50% das pessoas ansiosas e, às vezes, ouvindo uma live, a vida dela pode melhorar. Deixa de ser egoísta, compartilha essa live com todo mundo, desenvolve a alteridade. A alteridade é a capacidade de você entender o outro, mesmo que você não sinta, porque empatia tem a ver com sentir. A alteridade vem de alter, a palavra altruísmo vem de alteridade. Empatia você sente. É quando você gosta da pessoa. A alteridade você não precisa necessariamente gostar, mas você entende a outra pessoa. Então vamos compartilhar essa live com todo mundo. Aí vou recomeçar. Sinais e sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Preocupações constantes correndo na sua cabeça. Sente-se como se sua ansiedade fosse incontrolável. Não há nada que você possa fazer para parar de preocupar-se com a ansiedade. Terceiro, pensamentos intrusivos sobre coisas que fazem você se sentir ansioso. Com isso você tenta evitar pensar sobre elas, mas não consegue deixar de pensar. Quarto, uma incapacidade de tolerar a incerteza. Você tem uma necessidade enorme de saber o que vai acontecer no futuro. 5, um sentimento generalizado de temor, de apreensão e de muito medo. 6, sintomas comportamentais, como incapacidade de relaxar, incapacidade de desfrutar um momento de tranquilidade, incapacidade de ser você mesmo. 7, dificuldade de concentração em coisas banais. 8, dificuldade de expressar-se, porque você tem sempre a sensação de aperto, de angústia, de opressão, aquilo que te dá um aperto, tanto que a palavra angústia vem de aperto aqui. Por isso que muitos anos acreditou que o coração era o que regia a nossa vida, a gente já sabe que é o cérebro. 9, você evita todas as situações que um dia você sentiu ansiedade e aí você não quer mais sair para canto nenhum. 10, sintomas físicos do transtorno de ansiedade. Sintomas físicos do transtorno de ansiedade. Sensação de tensão, rigidez muscular, dores no corpo, problemas para dormir, problemas para acordar, a sua mente fica o tempo todo ativa, sentimento de inquietação, problemas de estômago, problemas de tontura, náuseas, diarreia. Esses são os sintomas físicos. Ansiedade, estresse, esgotamento, angústia, raiva são frutos de mágoas que você carrega há muito tempo. O perfil de quem tem e quem às vezes desenvolve transtorno de ansiedade são pessoas que vivem no ré-sentida, remoendo, revivendo. São pessoas que têm uma característica muito de ficar no passado. Então, você tem que tentar entender que o transtorno de ansiedade é algo que prejudica demais a sua vida. Então, você tem que buscar deixar de viver tanto no passado e tentar viver mais no presente. O lance é o seguinte: se a gente fosse uma ameba, se a gente fosse uma Aplísia aqui do livro do Eric Kandel, que ele fez o estudo dele comprovando as questões do hipocampo da memória, ele utilizou a Aplísia, que é um molúsculo que tem poucos neurônios. Mas a Aplísia, ela não está preocupada com o passado. A Aplísia não está preocupada com o futuro. Os Goldens aqui de casa, que estão ali, eles chegaram da creche agora, eles não estão preocupados com o passado nem com o futuro. O único ser
que se preocupa com o passado e sofre pelo passado e sofre pelo futuro, somos nós humanos. Então a gente tem que buscar os recursos que a gente tem para a gente sair desse transtorno de ansiedade muito abusiva que machuca demais a gente. Não fomos feitos para guardar mágoas ou sentimentos negativos e ruins, mas infelizmente a gente gosta de guardar porque aquilo a gente tem um trunfo emocional, é o ganho secundário que a gente tem. A gente tem a sensação inconsciente, porque é inconsciente, deixa eu pegar meu inconsciente aqui para mostrar para vocês, não é consciente, a gente tem um ganho inconsciente que está aqui dentro, como se a gente estivesse dominando a nossa vida. Então, mas é possível regular as emoções. E foi Sigmund Freud, através do saber da teoria topográfica e estrutural do aparelho psíquico, o nosso corpo é separado em aparelhos. Aparelho respiratório, aparelho vascular, aparelho sanguíneo, aparelho das glândulas. São sistemas do aparelho. O aparelho psíquico. Então foi Sigmund Freud que introduziu o conceito de recalque, sentimento muito doloroso e incompatível com o ideal, que temos que nós mesmo com relação ao outro ficar retido no inconsciente. A gente tem que lembrar que esse inconsciente aqui, ele não aconteceu no passado e fica no passado, porque ele é atemporal, ele é sem lógica, ele é movido pelo princípio do prazer, ele não é movido pelo princípio da realidade, ele é movido pelo princípio do prazer, da vontade simplesmente quer realizar. Então, o nosso inconsciente não entende que aquilo aconteceu no passado, ele atua como se tivesse acontecido hoje. Por isso que a psicopatologia da vida diária do Freud, que é o compêndio, qual é o compêndio da psicopatologia? É o compêndio 6, que ele escreveu em 1901 até 1905, fala dos atos falhos de linguagem, fala dos xistes, fala dos mecanismos de defesa do recalque. Todas as vezes que a gente está desenvolvendo um transtorno de ansiedade, a gente está com mecanismos de defesa chamado recalque ou repressão. A gente está tentando afundar aquilo lá no nosso passado, mas a gente fica o tempo todo remorrendo, ressentido, revivendo. Vamos lá continuar. E essa energia se manifestará em forma desses sintomas que eu falei anteriormente. Aí você explode raiva, porque você fica com aquela raiva contida. E chega qualquer coisinha, você explode. Não pensa vocês que tem transtorno de ansiedade, não são pessoas explosivas, porque são pessoas explosivas. A raiva explode porque ela ficou contida tanto tempo, igual uma represa. Imagina a represa de Brumadinho, quando ela estourou. Então, esse ataque de fúria que você tem é movido por esse estresse que você não está elaborando as coisas que acontecem na sua cabeça. A gente tem que começar a falar, por que eu estou sentindo isso? Porque aonde isso quer me levar? A gente tem que começar a fazer perguntas analíticas para a gente ter uma qualidade de vida, porque se a gente não tem essa qualidade de vida, a gente a qualquer momento vai desenvolver uma doença psicossomática, a gente pode desenvolver todas essas doenças autoimunes. A minha tese de doutorado faz menção a uma doença autoimune chamada psoríase, que é uma doença de pele, mas a base é a mesma, tanto que semana que vem a gente vai ter as aulas terapêuticas e a gente vai falar da resolução dessas fases psicossexuais do Freud e do Abraham. O Abraham foi aquele que falou também das fases psicossexuais. Ele falou nesse livro aqui, As Fases Psicossexuais. O Abraham, um discípulo do Freud, que falou das fases, ele falou oral 1, oral 2, oral secundária e primária, anal primária e secundária, fase fálico, retal, genital, antes do declínio do Édipo. E aí veio Moldavsky aqui, nesse doutorado que eu estou fazendo, eu estou estudando muito Davi Moldavsky, do Meta-DL, que é um método científico que comprova cada vez mais a cientificidade da psicanálise. É um método que você é capaz de perceber aonde aquele ser humano está fixado. E nós vamos ter essas aulas terapêuticas agora, semana que vem, na quinta que vem. E essa energia não escapa, ela se manifestará em forma de sintomas. Aí você explode, você começa a ter raiva demais. E geralmente essa raiva são das pessoas que estão próximas com você, porque você, de uma forma inconsciente, você imagina que são essas pessoas que estão te provocando raiva. Você não consegue perceber que, na verdade, essa raiva tem a ver com você. Ó, a galera tá chegando aqui no grupo de terapia de aspirantes em psicanálise. Amanhã
Amanhã também tem outro grupo, sábado tem uma turma de aspirantes de psicanálise. E esse ataque de fúria para o estresse é preciso tempo e paciência para aprender a lidar com sentimentos sem ferir as pessoas nem a si mesmo. Muitas vezes você fica remoendo raiva que acumula em mágoas e prefere reprimir a dor por medo de se expor os seus sentimentos, por não conseguir colocar para fora toda essa angústia que está dentro de você, que está ali martelando você sem parar, e você acaba não percebendo que estocar mágoas e sofrimento faz mal para a saúde e para a sua emoção. Aí, quais são as consequências da ansiedade, dos transtornos de ansiedade? Quais são as consequências que vão ter? As consequências são físicas, são doenças físicas. As pessoas muito ansiosas, elas têm úlceras, elas têm gastrite, elas têm hipertensão, alergia, estresse e, a longo prazo, o câncer. Olha que chato. São as consequências psíquicas. Quais são as consequências psíquicas de quem tem transtornos de ansiedade? Irritabilidade, agressividade, nervosismo, impaciência. Quais são as consequências sociais? Queda no desempenho no trabalho, tendência ao isolamento, apatia nos conflitos domésticos, vontade de não conviver com as pessoas, vontade de fugir da convivência com algumas pessoas que você tinha. Então a gente também tem essa consequência social, e a gente tem uma consequência nos relacionamentos. Quando temos problema, por exemplo, no trabalho, em casa, em família, quando somos pressionados a resolver alguma coisa, a gente de repente perde o sono. Então, dicas para evitar essas consequências, seja as consequências físicas, seja as consequências psíquicas, seja as consequências sociais, seja as consequências de relacionamento. A primeira, eu vou separar 4 dicas para você. Eu separei 4 dicas. Dica para você não desenvolver o transtorno de ansiedade ou não potencializar. Aceite que algumas coisas te incomodam, mas não espere o barril seu de tolerância estourar, não. Aprenda a dizer não, aprenda a dizer não. Deixa de não falar do seu sentimento, começa a nomear seu sentimento. Quando você sentir raiva, você fala, eu estou sentindo raiva. Quando você sentir tristeza, fala, eu estou sentindo tristeza. Então, a primeira dica, aprenda a nomear seu sentimento. Segunda dica, aprenda a não remoer seus sentimentos. Terceira dica, detecta o que de fato te faz mal e não desvie o que não faz mal, porque a gente tem uma tendência muito humana de desviar o que não faz mal, achando que aquilo que está fazendo mal. Mas lembre-se, a ansiedade é interna, a ansiedade não é externa. Então, se você está desenvolvendo o transtorno de ansiedade, é porque você tem um aparelho psíquico com as características do seu comportamento que te torna vulnerável a não saber enfrentar as questões da vida. Quarta característica, não crie expectativa com relação a ninguém, não coloque expectativa com relação a ninguém. Você coloca muita expectativa com relação ao outro e evidentemente as pessoas vão nos decepcionar, porque todas as pessoas são humanas. Só você pode enfrentar o seu transtorno de ansiedade. Não adianta você achar que é o psicólogo, o psicanalista, a mãe, o pai, o marido, a esposa, o filho, o emprego, o governo, o planeta que vai melhorar você. Quem vai melhorar você é você mesmo. Quarta característica, busque você saber quem é você. Busca recursos dentro de você para você saber quem é você. Pergunte quais são as suas características principais. Pergunte por que essa raiva está te maltratando, essa angústia, essa ansiedade, esses sentimentos que a gente acabou de falar. Nem sempre você acha que só uma consulta médica vai resolver você, porque não vai. Não cria essa expectativa de achar que o médico é mágico, senão está parecendo que você está indo num xamã, um feiticeiro, que ele vai fazer um passe e vai melhorar você. Não, para com esse pensamento xamânico, para com esse pensamento de uma oração forte, porque tirar esse perfil de ansiedade depende muito mais de você do que do remédio e até da análise. Você não pode colocar toda expectativa na análise, você tem que colocar expectativa na sua vontade de mudar. Então, o corpo, quando a mente vai pesando, na medida que ele se acumula, somatiza em várias doenças físicas e emocionais, pois assim é como se você estivesse transbordando, é como se sua represa estivesse explodindo. Desabafar mágoas, mas você tem que aprender
aprender a ser sincero. Você tem que aprender a primeiro se conhecer, né? Uma dica que eu dou para vocês é assistir aquele filme Divertidamente, é um desenho animado, mas ele mostra 5 emoções e você vai aprender a lidar com as suas emoções. Quem cala quando está vivendo isso, automaticamente vai piorar. Não pensa que você vai melhorar, não. Você vai piorar. Na medida que não extravasamos esse sentimento, ele vai voltar pra gente, volta como doença. E no final você pode ter um infarto e morrer, você pode ter um AVC e morrer, porque todas as doenças do coração, todas as doenças que está atrelada ao coração, ao cérebro, fala de raiva, fala de algo que você não dominou. Então aprende com essas 3 emoções negativas a nomear suas emoções negativas: ansiedade, raiva e tristeza. Começa a falar: eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô ansioso. Todos nós criamos expectativas na vida e você tem que aprender a lidar com as frustrações de quando as coisas não acontecem como você gostaria e aí você se frustra. O problema é que a maioria das pessoas acha que resolve as coisas fazendo de conta que não existe. Quando você não consegue expressar seus sentimentos, aí você aumenta. Então, eu vou deixar para vocês um livro do Viktor. Encontrei prazer ajudando outras pessoas a ficarem bem. O Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Então, essa é a minha dica de um livro. Aqui, o Viktor fala: Dostoiévski, que afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela minha cabeça. E quando ficava conhecendo aquelas pessoas cujo comportamento no campo de contratação, cujo sofrimento e testemunho pela liberdade. O Viktor Frankl, ele perdeu toda a família dele nos campos de concentração na Alemanha, mas ele encontrou prazer ajudando outras pessoas a serem felizes. E você está buscando o que para ser feliz? Você está esperando que Deus te dê um carro, uma casa, um emprego, um marido, uma esposa, um filho? Enquanto isso não acontece, você vai fazer o que com a sua vida? Compra esse livro, lê esse livro, lê no Kindle tá R$9. Eu gosto do papel, mas ele tem também muitos textos dele no Google. Lê esse livro, encontre prazer, encontre sentido na sua vida. Eu percebo que a pandemia veio mostrar que muitas pessoas viviam uma vida sem sentido. Por isso que metade da população está com transtorno de ansiedade, porque elas viviam uma vida sem sentido. E viver uma vida com sentido não é ficar dentro de templos religiosos, templos budista, católico, espírita, protestante. É dentro de você. Na verdade, a gente tem que ser feliz dentro da gente, tá bom? Fica a dica. Beijo no coração. Se for possível, compartilhe essa live. Todas as informações dos nossos cursos estão no site Instituto Cássia Rodrigues. Mas eu tenho certeza que você vai ser altruísta, você vai praticar a alteridade, vai compartilhar essa live com todo mundo que você conhece. Você vai compartilhar essa live, porque você é uma pessoa que quer ajudar as pessoas, você é uma pessoa que quer encontrar sentido na sua vida. Vê bem, fazer live no Instagram não monetiza, não traz nada, mas eu encontrei sentido ajudando outras pessoas a serem mais felizes, a terem paz. Você tem encontrado isso? Espero que você tenha. Compartilha essa live com todo mundo, curte, faz essa live ser conhecida, que é a forma de você não ser egoísta. Os egoístas sofrem mais. Vocês sabiam disso? Beijo no coração. Tchau. Vou aqui para o meu grupo de terapia, o grupo da quarta-feira. Hoje ainda é da turma que começou em novembro, amanhã já é de uma turma que começou em março. E é assim a minha vida. Aulas, grupos de terapia, a formação em psicanálise, a formação em neurociência pelo MEC, é uma pós-graduação, as aulas terapêuticas que começam, o módulo 2 começam quinta-feira, a epigenética, que é em outubro e novembro, a gente vai ter epigenética. Então, eu espero que você seja uma pessoa que quer ajudar outras pessoas a serem felizes. Tchau, beijo. Obrigada, gente.